Estamos começando mais um episódio. Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos queridos telespectadores do podcast A Lei de Murphy. Estamos gravando o episódio no dia 24 de 3 de 2025, às 18h18. Olha que coincidência boa, coincidência maravilhosa. No episódio de hoje, cara, eu ia falar que eu sempre falo que tem muita coisa pra comentar, né? Mas na maioria das vezes não tem tanta coisa pra comentar assim. Tem tipo assim, ah, sei lá, treta de tal youtuber com tal youtuber. Eu vou comentar aqui a treta dos comunistas, né? Essas bolas todas eu não se preocupe, eu irei comentar. E aí, tem também, de novo, Ciro Gomes, que eu quero comentar. O debate do Loconte com o, o debate com o Loconte com o Gustavo Machado. Gustavo Machado é um cara muito legal também, inclusive, cara que eu pessoalmente admiro, tá bom? E também, deixa eu ver aqui. Vamos ver. Cara, tem basicamente foi só isso que aconteceu essa semana, assim, de. Ele vai comentar algumas coisas do debate, algumas coisas mais interessantes do debate mesmo. No geral, foi isso. Coisa simples, né? E a gente tem nosso quadro de sempre, que agora é um novo quadro. Começou no último episódio, lendo piadas de tiozão do livro As 369 Melhores Piadas de Sexo. Precisa abrir aqui a página, piada, ver aqui. Não é a primeira, não é a primeira, são a primeira. Peraí. Puta, é grande. É grandinho. Peraí, deixa eu ligar a luz aqui também. Caralho, agora ficou. Nossa, ficou bonzão a luz. Pena que é muita luz pra mim. Começando a piada. Era inverno. Dois jovens namorados foram acampar nas montanhas. Chegaram. Ele montou a barraca no sentido literal. E, em seguida, o rapaz saiu para buscar a linha e fazer uma fogueira. Na volta, ele se virou para a namorada e disse: Amor, minhas mãos estão geladas. Não tem problema, coração. Põe as mãos entre as minhas pernas que elas vão se esquentar logo logo. Depois do almoço, ele foi procurar mais lenha e, na volta, disse outra vez: Amor, estou de novo com as mãos geladas. Vem cá, põe as mãos no meio das minhas pernas que elas esquentam rapidinho. Depois do jantar, ele pega mais um pouco de lenha e, quando volta, diz de novo: Querida, adivinha, estou outra vez com as mãos geladas. Ela olha para ele muito sério e diz: Pô, mas que coisa, será possível que você nunca tem frio nas orelhas? Eu, pessoalmente, gostaria de entender essa piada. Eu não entendi, tá? Eu não entendi. O meu autismo não me permitiu eu entender essa piada. Eu gostaria de entender essa piada. Eu realmente não me não entendi muito bem qual o trocadilho, tá? Por isso é uma piada de tiozão que só o próprio tiozão entende. Piada mais do que lida, extensa, mas tamo aí. Foda, tipo assim, pensa essa coisa de que não entender piada. Eu tenho esse problema, porque, tipo assim, às vezes as pessoas chegam em mim e falam assim, falam um puta de um absurdo, e eu falo, será que o cara realmente pensa isso ou tá zoando? E eu fico meia hora tentando entender se de fato ela falou aquilo ou não, e eu não sei muitas vezes. E aí eu pergunto, está sendo sarcástico? A pessoa olha pra mim e fala, não, e eu não sei se esse não é sarcástico ou não. Então fudeu, eu não consigo, entendeu? É o dilema de todo autista. E aí também eu cortei meu cabelo tá assim, foi tanta franja, eu normalmente deixo mais franja, né? Eu não sei se eu vou deixar menos franja agora. Eu gosto quando tem franja, mas até que tá legal, assim, tá legal. Só faltou uma letezinha que cortaram. Cortaram, né? Mas enfim, cara. E aí, entre as tantas e tantas coisas que eu tenho para comentar, a primeira delas é a seguinte: é a treta entre os comunistas, entre os web comunistas, né? Esses web comunistas, tudo. Mano, assim, ó. Eu vou falar aqui, ó. Comunista, eu vou falar pessoas de direita que eu gosto. E pessoas da esquerda que eu gosto. Pessoas influencers da direita e influencers da esquerda que eu gosto. Eu vou falar depois, talvez eu cite os intelectuais, os filósofos. Da direita, eu gosto do Pedro Doria, do Raul Pinheiro, André Marinho,
Antônio Vila. E olha, que eu me lembro, pelo menos Franco Montoro, talvez, mas ele não é tanto influência, ele é mais um político mesmo. Acho que talvez seja esse. Ah, da esquerda, tá? Daí também assim, ó, tem uns caras de esquerda, por exemplo, Ciro Gomes. Eu gosto pra caralho dele, mas eu acho meio manjado já, entendeu? Mas eu acho que eu vou dizer Ciro Gomes, Elias Jabor, Rodrigo Loconte, Gustavo Machado e João Manuel, talvez. Talvez o João Manuel. É que o problema, cara, esses dias o Rodrigo Loconte convidou o João Manuel para um debate. O Rodrigo Loconte é um cara que eu debateria. Mas a foda é o seguinte, a gente iria debater nada, porque na maior parte das pautas eu concordo com ele. Aí, tipo assim, é um cara que, tipo assim, os meus amigos, não, você tem que convidar os caras pro debate. Porra, olha pra minha cara, de quem adora debater. Aí, tipo, tem uns caras que eu vejo assim, pô, esse cara eu debateria, esse cara eu me daria bem, tipo o Rodrigo Locone. Só que esse cara eu concordo com tudo que ele fala, quase. Aí, tipo, não tem muito, muito o que debater também. E aí, eu também nunca quis ser esse cara. E aí, o Rodrigo Locone convidou o Jonas Manuel pro debate. E poderia ser um debate muito produtivo entre as esquerdas, debater sobre a economia brasileira, economia soviética, propostas, enfim. E aí, o que que o Jorge Manuel fala? Só vai poder debater comigo quando tiver metade de braço, metade do meu braço, metade dos meus seguidores. Babaca pra caralho, Jorge Manuel. Babaca pra caralho. Eu tenho, assim, ó, comunista, assim, ó, comunista é tudo burro. Não burro por serem cultos, porque são pessoas cultas no geral. Que normalmente lê, tá, beleza. Até aquele Ianés, por exemplo. O Ianés é um cara que eu não consigo levar a sério. Ele parece o eterno stalinista de apartamento, sabe? Tem os caras que eu respeito, assim, dentro dos comunistas ali, que eu digo, pô, esse cara é realmente inteligente. O João Carvalho, o próprio Gustavo Machado, né? O João Manuel, o Humberto Matos. São esses caras, assim, no geral, que eu olho, ok, esses caras são respeitáveis. São de linha mais maoísta também. E aí, tem esses caras, os comunistas, e aí tem um cara nesse meio, que é o Gustavo Machado, que ele discorda, tipo assim, de uma pauta dos stalinistas de apartamentos maoístas. Meu Deus, vamos execrar ele. Meu Deus. E é tipo assim, o cara falou, vamos debater, não sei o quê. E ao invés dos comunistas ir lá debater e pautar o debate público, fica ao invés disso, tô querendo um voto do Stalin. Ai, não sei o quê. Ai, pelo amor de Deus, sabe? Podia fazer uma parada mais produtiva, uma parada legal, debate interessante, mas não, fica debatendo umas coisas nada a ver com o outro, quer ficar fechadinho no próprio reduto ali, ficar pregando pra convertido, sabe? É ridículo. Comunista. É por isso que o comunismo nunca vai vir no Brasil, por causa dos comunistas. Ponto. Entendeu? Porque tem uma coisa assim, ó, existe o comunismo e existe outras 300 mil versões do comunismo, e todas essas 300 mil versões é versões que querem excluir as outras versões. Então eles nunca vão se unir a ponto de fazerem uma revolução. Por isso que o comunismo nunca daria certo no Brasil. E por isso que eu sou um social-democrata também, um trabalhista que acredito eu não sou socialista democrático, eu não sou. Pra deixar isso claro, tá? Inclusive, algo que é interessante comentar é as diferenças entre o socialismo democrático e a social-democracia. Eu sou um trabalhista, né? Isso que aí também é sinônimo de social-democracia. O social-democrata, ele quer o capitalismo bem regulado, um Estado forte. E mercado forte também. O trabalhista não, o socialista, ele quer a eliminação da propriedade privada. O socialista democrático quer chegar a isso de maneira democrática. Eu provavelmente nunca fui de socialismo soviético. Eu sempre fui de socialismo de mercado, sempre fico mais maior apreço, mas eu não acho mais que socialismo de mercado é socialismo. Eu acho que é só uma bonita para dizer que defende o socialismo. Não defende, na verdade, não defende. Eu nunca fui contra a propriedade privada, porque eu sou contra o livre mercado no geral. E para as grandes empresas, para essas microempresas, eu acho que tem que ter micro e média empresa, beleza, de boa. E aí, por exemplo, os sociais-democratas têm as correntes mais do jeito de centro-esquerda, que é que eu me identifico. Então, por exemplo, o Ciro Gomes é um cara de centro-esquerda, mas de todos os caras do trabalhismo, para mim ele é o que está mais à direita, justamente pelo fator dele acreditar muito no mercado financeiro. Eu pessoalmente discordo, não acredito tanto no mercado financeiro, eu acho que o livre mercado tem muitos defeitos. E eu acho, mas daí também os caras falam, então você acha que tem que ser tudo tomado pelo Estado?
Não, muitas coisas, mas não. E também qual estado? Isso é importante. Porque, tipo assim, pô, tu vai botar o estado lá, o governo administrando uma empresa, e os caras todos bostão também, é cabide de emprego muitas vezes. Não tem que ser assim, tem que ser um estado inteligente, bem feito, para o trabalhador, entendeu? Com o sindicato, de forma técnica, entende? Então, essa lei das estatais, né, que permite politicagem, indicar políticos para cargos técnicos, não pode ter, cara. Não pode, é errado. Os países que têm um Estado forte, todo país desenvolvido tem um Estado forte, né? Para começar, começo de conversa. Não existe país que não tenha se desenvolvido sem o Estado. Todo país se desenvolveu com o Estado. Essa teoria do desenvolvimento a convite, ou seja, a teoria de que o investimento exterior do mercado financeiro iria desenvolver o país, não é verdade, até porque não necessariamente o investimento exterior traria algum, algum nível de aumento de direitos sociais. Uma coisa não tem a ver com a outra. Está investindo numa empresa, está aquecendo o mercado interno, está aqui, o que é bom. Agora não desenvolve economicamente necessariamente. E eu nem sou contrário ao investimento exterior, muito pelo contrário, eu acho bom, mas achar que, ai, nossa, veio lá e se desenvolveu Não, cara, não é assim, não é assim. O que acontece muitas vezes é os líderes políticos de determinados países vão a outros países negociar com as empresas para investir nelas. É algo básico, política industrial. Não tem país que desenvolveu sem política industrial, entendeu? Então, o debate no Brasil, político é muito mal feito, porque a- fica entre uma esquerda que acha que politicamente correto resolve todos os problemas do mundo e uma direita que acha que cristão resolve todos os problemas do mundo. E não é bem assim, sabe? É um debate mais sério, né? Pô, o Brasil, por exemplo, não tem política industrial. O nacionalismo econômico é uma parada que o Brasil não tem. Eu não sou a favor de nacionalismo político, mas nacionalismo econômico, a própria Brasil não tem, cara. Não tem. E aí os caras, eles cagam pra isso, ninguém liga pra isso. E tipo assim, eu tenho certeza que se chegar na maioria dos brasileiros, vai chegar. O petróleo é brasileiro, o senhor é brasileiro, então tem que ser do Estado, sabe? É meio óbvio, né? As pessoas normalmente não têm tempo pra pensar nisso. Não tem tempo pra ficar falando aqui um monte de coisa nada a ver que nem eu aqui, entendeu? E aí dessas tretas entre o comunista, que eu dei voltas pra caralho, cara, o Gustavo Machado é um cara que eu gosto. Eu debateria com ele. Eu não ganharia do debate, mas eu debateria com ele. Eu também. ah, assim, ó, essa aqui é interessante. Pessoas que o Juca Maciel debateria. Primeira delas, Ronaldinho do Brochado Sinistro. Tá. Aí depois, o, o Igão do Pode Par. Tamo competindo, tamo competindo. Que eu ia ganhar dele. Eu ia ganhar dele. Foda-se. E depois, modéstia à parte, acho que eu iria bem contra o Mamãe Falei. Eu acho que ganharia. Eu acho que. Acho que eu dava uma. Dava um. Assim, ó. Vencia dele. Eu acho que vencia. Foda-se. Foda-se. Tô nem aí, entendeu? Ganhava dele. E aí vai debater proposta pro Brasil, pronto. Ganhei. Entendeu? Porque o MBL quase não tem proposta. A proposta dele é tipo assim, totalmente. O MBL, cara, é basicamente assim. Eu não acho o MBL fascista. Mas o MBL é muito populista. E populista no pior sentido da palavra. Porque o populismo ele é o que, basicamente? É um termo muito discutido, ninguém sabe direito o que é, mas em resumo, o consenso é engajar o povo para alguma causa política. E essa causa política pode ser boa ou ruim. O MBL, para mim, tem uma coisa que eu concordo com os bolsonaristas, que é o MBL é igual ao PT. Ou seja, tanto o PT quanto o MBL não são pessoas, não são partidos extremos, mas são partidos com vieses autoritários e com vieses ah, com a maneira como faz campanha é muito baseado em fake news e muito em difamação, igual o PT. O bolsonarismo é uma elevação à quinta potência desta merda. Então, nesse sentido, o Kim Kataguiri e a Gleisi Hoffmann, para mim, são muito parecidos. Porque a Gleisi Hoffmann passa pano para o Nicolás Maduro e o Kim Kataguiri passa pano para o Nayib Bukele, o Bukele de El Salvador. Não acho nenhum dos dois extremistas, mas acho os dois ah, com viés autoritários. É isso. Mas fala assim, no Brasil,
todos os políticos são autoritários. Todos. Então, assim, fica. Muitas vezes, por exemplo, por exemplo, Tabata Amaral. Não sou fã dela. Ela é do PSB, que é um partido que eu não sou muito fã. Mas ela, por exemplo, tá lá, tem as coisas dela interessantes. Então, aí vai ver, ela censurou comediante. Do outro lado, vai ver, tipo assim, Pablo Marçal, que qualquer merda quer censurar a imprensa. Bolsonaro também. Aí vai pro. Eu não vejo diferença. Essa questão do progressista contra o conservador. Para mim, progressista e conservador são iguais, porque enquanto o progressista quer censurar a piada do Léo Lins, o conservador quer censurar a piada do Porto dos Fundos com Jesus. É igual, é os mesmos meios, sabe? Isso era piada, é o mesmo moralismo, entende? Só que com causas diferentes, uma religião e o outro é um politicamente correto, um identitarismo muito cego, muitas vezes. Então fica muito nisso, assim. O Brasil se dividiu nisso, e as elites usam essas pautas dos costumes para dividir o povo e ganhar depois tudo subsídio fiscal. Que delícia. Esse é o Brazuca. E aí também tem do. Também queria falar de uma outra coisa, nada a ver com política. Bom, mas assim, foda-se, eu debateria com o Rodrigo Loconcha. Apesar de eu não ter muitas discordâncias com ele, a maioria das vezes eu concordo com elas. Falando sério agora, eu acho que talvez eu debateria com o Rodrigo Loconcha, eu gosto dele, como eu falei, debateria com o Índio Miorim, debateria com ele, apesar de eu não ser conhecido na internet. Sei lá, Gustavo Machado, apesar de eu saber que eu ia perder pro Gustavo Machado. Jones Manuel também, João Carvalho, Elias Jabor, todas as pessoas que eu iria debater. A questão é a seguinte, eu não sei muito o que eu iria debater, porque no geral, a não ser com o Andy Meurin, né? Algumas coisas eu. É que tipo, o Rodrigo Loconde, a maior parte das coisas que ele falou, eu concordo. Eu sou social-democrata, eu sou trabalhista. Então, eu acredito no capitalismo. Quer dizer, eu não acredito no capitalismo, mas eu entendo que o capitalismo é a melhor coisa que tem. Essa é a questão. As pessoas, não, o capitalismo deu certo. Pronto, vai na rua, tu encontra três mendigos. Nem fudendo que isso aqui deu certo. Sabe? Agora, o socialismo, ele até na questão de direitos sociais, dependendo do lugar em que foi feito e como foi feito, até ok, realizou bem a questão de direitos sociais. Mas chega assim num ponto de estagnação econômica, porque simplesmente não consegue se desenvolver economicamente e não consegue se globalizar para o mundo, que uma hora ou outra os direitos sociais vão ser atingidos. Entende? Essa é um dos motivos do porquê eu não sou socialista, além do social imperialismo, além do autoritarismo por si só, sabe? Então, a União Soviética era social imperialista com Cuba, sabe? Então, porra, entendeu? No quesito direitos sociais, o socialismo, pela história, sempre garantiu bem, mas uma hora ou outra eles eram ameaçados justamente pela estagnação econômica que essa forte burocracia causava. E muitas vezes uma burocracia sem sindicato, sem o, um lugar de fato que o trabalhador possa ter opinião e sem liberdade de expressão. Então não faz muito sentido. O maoísmo, por outro lado, ele é a proposta desse socialismo sem essa burocracia. Mas o maoísmo, por exemplo, mesma coisa aconteceu na China, por exemplo, a China, ela se abriu para o mercado, ela teve um crescimento econômico e um desenvolvimento econômico, são dois termos diferentes. Crescimento é o crescimento da riqueza, desenvolvimento é o desenvolvimento dos direitos sociais, da riqueza mesmo. Então, quando a China abriu para o mercado exterior, teve um desenvolvimento econômico maior. E a China não seria nada sem o mercado financeiro hoje. A China tem um mercado interno gigantesco, igual ao Brasil, para consumo, e ela consegue sustentar muito, consegue exportar para fora uma política industrial forte para um caralho, entendeu? Com uma política exterior, principalmente, muito forte, uma nova rota da seda quase, consegue fazer uma coisa de endividamento dos outros países, porque os Estados Unidos, por exemplo, ele vai lá e nos outros países fazer endividamento com o FMI e ainda dá o golpe de Estado depois. A China não. A China vai lá, endivida o país, mas desenvolve a infraestrutura do país e rende quase economicamente o país sem o golpe de Estado. Mas ainda assim, até porque a China tem vários partidos de extrema direita na Europa que são apoiados pela China. Por causa de que eles normalmente têm mais apoio com a Rússia, e a Rússia
tem a amizade com a China, a amizade entre ditadores. E o maoísmo, para mim, o socialismo como um todo é isso para mim. É a estagnação a ponto de não ter mais desenvolvimento econômico. E é interessante falar isso. As linhas políticas do comunismo são várias. São muitas, são muitas. Tipo, tem umas, sei lá, 99 mil. E a questão principal, eu diria que talvez tenha cinco ou quatro. Cinco, é. Que é o socialismo democrático. Assim, o que é o comunismo? Né? O comunismo ele quer chegar ao fim do Estado e da propriedade privada, passando pelo socialismo, e esse socialismo primeiro eliminando a propriedade privada. Depois de eliminar a propriedade privada, que aí se implementa o comunismo. Nunca teve o comunismo. O que teve foi o socialismo. E existem as maneiras como chegar a isso. E aí tem todo um baita de um debate entre os próprios comunistas. E por isso o comunismo nunca vai chegar ao poder, porque eles mais se dividem do que ajudam, graças a Deus. E aí tem o socialismo democrático, que é o que quer chegar pelo viés do comunismo através da democracia. Aí tem o stalinismo. O stalinismo, para mim, de todos é o pior. E o stalinismo, para mim, de fato, que é a extrema esquerda. Porque é o socialismo no modelo soviético, um modelo com uma burocracia muito grande. O modelo do socialismo em um só país, que tem o social imperialismo, que eu falei agora há pouco. E que ainda por cima é autoritário e reprime sindicato. E, enfim, esses são os principais fatores. Tem o trotskismo, e também isso é importante. O socialismo, ele precede ele tem uma questão da organização partidária muito forte. Então tem da organização partidária o leninismo do Lenin e o trotskismo do Trotsky. A diferença principal entre os dois é que o Lenin ele é a favor de se unirem todos, debaterem tudo e depois se organizarem e seguirem um caminho só. Ou seja, sem muitas disputas internas dentro do Partido Comunista. O trotskismo, por outro lado, não. Ele foi por tanto que o máximo que eu fui quando eu fui socialista, na verdade eu ainda sou simpático ao trotskismo, eu era trotskista. Eu nunca fui revolucionário, mas o trotskismo ele tem o maior apreço de todas as coisas por liberdade de expressão, de todas. Assim. E aí o trotskismo ele quer na estrutura partidária dele mais disputas internas. E aí tem e também a maneira como eles querem chegar lá, que é diferente da do stalinismo e do leninismo, que é o stalinismo ele quer o aparato estatal para a burocracia. Ele quer o Estado criando uma economia burocrática. O trotskismo ele acha que e o stalinismo expandindo a partir disso. O trotskismo ele quer o desenvolvimento do capitalismo de políticas industriais, uma política talvez mais desenvolvimentista, e fazer o processo de transição para o socialismo para implementar outras revoluções pelo mundo e fazer uma revolução permanente, um processo revolucionário eterno. É isso basicamente. É desenvolver o capitalismo ao ponto dele chegar ao socialismo com o Estado e ir exportando essa revolução para os outros lados através de parcerias econômicas. Diferente do stalinismo que simplesmente financiou golpes, revoluções pelo mundo afora e expandiu economicamente. O maoísmo, aí por outro lado, e aí está a diferença, porque o modelo econômico do maoísmo é um modelo também muito do socialismo soviético, mas aí sem tanta burocracia. E aí é que está a parada. O maoísmo ele concorda com o Lenin, com o stalinismo, mas ele discorda da visão da burocracia, principalmente. Ele acha que o Partido Comunista, ele, toda vez que haver a burocracia, o que deveria haver eram militantes atuando ao lado do povo e sem tanta repressão de sindicatos, autoritarismo, enfim. E tem o titoísmo também, que essa de todos é mais fácil de entender, que ela não tem uma grande organização partidária, mas basicamente ela que é o cooperativismo e a autogestão e a economia planificada e de todos teve um maior aumento sociedade não, de liberdades civis. O trotskismo nunca existiu, né? O que se foi implementado já foi o stalinismo e o maoísmo e o titoísmo. O trotskismo nunca foi implementado. O socialismo democrático, nunca nenhum país virou socialista pela democracia liberal, ah, justamente pelo fato de uma democracia muitas vezes ter esse lado de ir e voltar, vai para a esquerda, vai para a direita, faz parte. Teve o Salvador Allende no Chile que ganhou as vitórias e recebeu um golpe de Estado por ser socialista democrático financiado pelos Estados Unidos. Levou o golpe. E aí, quando eu era trotskista,
Mas enfim, era isso. Quando eu era trotskista, cara, eu realmente. Eu não sou 100% contra a revolução, sabe? Quer dizer, até, pô, eu olho assim e digo, ah, eu entendo as motivações. Mas claramente vai dar uma merda, sabe? E aí as pessoas perguntam assim: ah, pô, qual que é a diferença entre o comunismo e o nazismo? O comunismo quer acabar com a propriedade privada do Estado, como eu falei antes, passando pelo socialismo no meio disso. O nazismo quer acabar com o preto judeu. Tem uma diferença de ideal aí muito grande, sabe? A diferença grande de ideal. E as pessoas falam, não, o nazismo é de esquerda. Cara, o Hitler, no livro dele, está escrito, porque eu li o capítulo do livro dele, não li todo o livro, li alguns capítulos, que ele fala basicamente que o nazismo é racista, antissemita, antimarxista e antiliberal. Quem tu quer mais para dizer que é anticomunista do que o Hitler, sabe? Então, e a aproximação entre o nazismo e o fascismo, ele é interessante saber o que é fascismo. É mais fácil explicar como funciona o fascismo. Porque o fascismo, ele é uma glorificação do passado, e por isso muitas vezes um viés conservador. O conservadorismo tem uma ideologia séria por trás. Não é esse bando de bostão que fica falando, cagando lei moralista. O fascismo, ele quer uma volta ao passado. Muitas vezes tem uma glorificação de um passado autoritário no fascismo. Então, o Benito Mussolini romantizava muito o Império Romano. Então tem essa romantização, e aí a partir daí ele vai estipulando uma estrutura hierárquica, autoritária, com censura e liberdade de imprensa, que pode acontecer do outro lado também, das correntes comunistas que eu falei agora há pouco. E aí o fascismo, desculpa, vai se implementando aos pouquinhos, reprimindo sindicatos, reprimindo liberdade de imprensa, liberdade de expressão. A narrativa, o fascismo é muito mais uma narrativa, porque o aparato do Estado para reprimir liberdades individuais é as mesmas que podem ter no stalinismo e as mesmas que podem ter no fascismo, entende? São a censura da liberdade de imprensa, a censura, a, a retirada de eleições, eleições fraudadas, e a separação e a união dos três poderes, que os três poderes são separados, são os principais elementos de uma democracia. E os dois lados, stalinismo e fascismo, atentam ativamente contra. E aí o Benito Mussolini tem essa narrativa de uma volta a um passado glorioso, muitas vezes com viés conservador, entre aspas, e que quer explorar uma sociedade hierárquica, atrair, pautar e religiosa e pautando a religião pelos costumes. Tem esse argumento também de que o Benito Mussolini é de esquerda. O Benito Mussolini foi de esquerda, mas ele não é. Ele nunca foi exagerado, mas ele não foi. No final da vida, ele fala abertamente que é antimarxista e antiliberal. E tanto que ele prendeu Gramsci, que era um intelectual marxista. Enfim, estou falando há quase meia hora aqui, fiquei falando coisa para um caralho, entendeu? Eu, amigo, falei coisa, cheio de corte pra fazer. Mas é isso, cara. O autoritarismo, ele usa as mesmas ferramentas sempre. Mas a narrativa, os ideais e os meios é o que diferencia o stalinismo, que é de extrema esquerda, né? E não é esquerda radical. E e a extrema direita do fascismo. E aí, enfim, eu acho que tem uma coisa muito comum em fascista que é taxar todo mundo de anticomunista, taxar tudo aquilo que não entende de comunista, né? Então, a pessoa é contra o candidato do mito, é fascista. Aí tem o cara lá do PT que fala, não, a pessoa criticou o Lula, ele está servindo a extrema-direita. Pelo amor de Deus, sabe? Fascista chama tudo de comunista, os outros chamam tudo de fascista. Aí não tem como debater a parada seriamente, né? Fica complicado. Mas enfim, eu acho que o episódio tá bom por hoje, né? Tá bom. Gravei. Espero que você tenha gostado, espero que você compartilhe, dê o like, tá bom? Se puder também, ok? Se você puder, não só me mandar um e-mail, mas também doar um Pix e ver meu trabalho embaixo, eu vou ficar muito feliz, tá bom? Muito obrigado. Beijo, até mais. E, opa, e tchau.